Olá, agradecemos a participação de todos. Estamos iniciando aqui uma live, Jornada 90 Dias Saeb, que é a Diretoria de Ensino, através do Carlos, sou eu, o Ranieri também vai se apresentar. Pode se apresentar, Ranieri. Bom dia a todos, eu sou o PEC Ranieri, estou agora como PEC Desenvolvimento de Matemática, né, e vamos falar um pouquinho aí sobre o SAEB 90 dias aí com relação à matemática e aos planos de aprendizagem. Maravilha. Sou o Carlos, PEC Saeb, aqui ajudando nessa ação dessa jornada 90 dias. A gente vai dar uma abordagem inicial e depois uma das partes principais aqui dessa momento formativo, esse momento de alinhamento com as escolas aqui da diretoria, é entender o papel de cada profissional dentro dessa jornada dos 90 dias. Então, só uma introdução breve falando sobre essa jornada. É importante demais o SAEB. Então, a gente inicia essa jornada dos 90 dias, ela já está em curso. É uma etapa muito importante desse compromisso aí do avanço da aprendizagem. É fundamental esse apoio de cada profissional dentro dessas áreas que envolvem essa jornada de 90 dias. Então, só relembrando ali, ó, o SAEB é a oportunidade de verificar de forma ampla como as escolas estão avançando. Essa avaliação não é somente aqui no estado de São Paulo, a avaliação básica aqui em todo o Brasil. E agora é uma oportunidade da gente fortalecer essas ações que já estão em curso em cada escola. E aqui o SAEB é o principal instrumento também ó, em relação à IDEB e a prova voltada ali dia 20 a 31 de outubro. Fazer também outras provas. Também o aluno é o público-alvo ali, a educação especial. Ele também é considerado ali, ó, matriculados em turmas regulares, participam da avaliação e possuem atendimento especializado. Então é importante também ter um olhar para os alunos elegíveis da educação especial. Só uma abordagem bem geral. Em relação a essa jornada SAEB 90 dias, para quem ainda não se apropriou, a gente trabalha em três pilares. A gente vai trabalhar em três pilares principais, ali a gente vai falando. Tem a parte do engajamento, tem a parte da aprendizagem e tem a parte também de trabalhar com as salas, as escolas que têm uma necessidade um pouquinho mais priorizada fragilizada em relação à aprendizagem. A gente precisa pensar em relação a todos esses pontos ali, ó. A aprendizagem, engajamento e atenção para quem mais precisa de apoio. Essa abordagem dessa jornada dos 90 dias não está relacionada somente como diretoria. Você, na sua unidade escolar, vai pensar nessas três áreas, nesses três pilares. Na aprendizagem, principalmente essa fala para os docentes, coordenadores, mas a gestão também tem que entender essa parte sobre a aprendizagem, sobre essa estrutura. O Ranieri vai aprofundar um pouco mais sobre esse detalhamento. O engajamento, a gente vai falar mais à frente sobre essa parte do engajamento que vem o Brasileirão e também essa atenção para quem mais precisa. A gente vai abordar sobre essas partes ali. Ó. Então, agora, o pilar da aprendizagem. Se não houver aprendizagem, não vai ter um resultado positivo nas avaliações. E é fundamental o papel do gestor, do docente, ali em sala de aula, ele entender qual o mecanismo, quais estratégias, quais instrumentos que vão ser utilizados. Então, ele terá como base dois instrumentos principais: plano de aprendizagem e a lista de exercícios. E aí, onde que vai ser confeccionado, vai ser estruturado esse plano de aprendizagem? Ele já está estruturado. A gente vai apresentar qual vai ser o acesso, a forma de acessar esses materiais. E a lista de exercícios também já está estruturada. O que é necessário? O professor ter o domínio, estudar, entender como que foi estruturado esses documentos para conseguir ministrar a aula. Sem o papel do professor em sala de aula ali, ele desenvolvendo com excelência, não teremos bons resultados. Então, é essencial que o professor entenda. Só mencionando, tem um material que vai ser quase como o norte principal. Tem um link, depois a gente coloca nos grupos, manda novamente para vocês. É um link que tem todos os materiais da jornada 90 dias. É importante, docente, gestão, até estudantes também terem acesso a esse material, porque lá está estruturado toda as partes, a organização dos documentos.
Aqui já vou chamar o Ranieri para falar sobre essa parte, sobre a jornada 90 dias, em relação a essa parte da aprendizagem. E aí vem os docentes, principalmente agora, professores, coordenadores, professor de OE de matemática, língua portuguesa, e até o professor regente de língua portuguesa e matemática, entender como esse mecanismo de organização e trabalho ali do docente. Ranieri, como que é a parte da aprendizagem agora? Então vamos lá, pessoal. Então, assim, quando pensamos na reunião, então vocês tiveram aí uma live, tudo falando sobre o Saeb 90 dias, né? E aí, quando pensamos nessa reunião, a gente pensou no seguinte critério, né? Então, as escolas estão aí no momento de recuperação para a prova, só que o professor de OE terceiro e nono ano já tem que estar com esses planos em andamento, que as datas estão todas estruturadas aí, então a gente pensou em fazer algo mais pessoal da diretoria de Itapevi, né? Para não ser mais do mesmo. Sabemos aí que muitas escolas já estão seguindo o ritmo aí do SAEB 90 dias, né? E então a gente veio dar alguns caminhos aqui e tentar pegar de vocês aí também boas práticas para que a gente consiga desenvolver, né? Então essa reunião foi pensada para o coordenador, professor de orientação de estudo, português, matemática, né? Tanto é que iniciamos a gravação exatamente para disponibilizar depois. E aí estaria eu em matemática e a Mona em português, né? Só que teve alguns problemas aí, então eu vou falar um pouquinho sobre o plano, que serve tanto para matemática quanto para português, é a mesma linha de raciocínio, tá? Então, onde o professor consegue esse plano? Então, lá no Escola Total, no SAEB 90 dias, o professor de orientação de estudo tem acesso, os coordenadores de gestão também têm acesso aí. A partir do momento que ele clica lá no SAEB 90 dias, vai abrir lá as turmas, né? Então, eu tenho as turmas aqui da Escola Terceiro e Nono Ano, vai aparecer aqui os acertos da prova paulista, então o nível foi tirado aí tanto da prova paulista, né, dos acertos da prova paulista, quanto do simulado que teve lá no o primeiro semestre, e aqui eu tenho o nível da minha turma aí, português e matemática, né? Então você consegue pegar esse nível. Então muitas escolas já fizeram esse processo. Então, como eu já falei, quem ainda não fez, já dá para pegar aí. Quem está fazendo, legal, vamos continuar no caminho. E aqui ele manda o link para os planos, né? Tanto português quanto matemática. Aqui eu trouxe para vocês um recorte do Caderno São Paulo em Ação. Para quê? Para que a gente possa visualizar o seguinte critério aqui. Se vocês verem, eu tenho a habilidade do SAEB, né? 9N. Então, aqui lá no caderninho São Paulo em Ação tem todos os descritores. Então, tem os descritores aqui do SAEB. E esse descritor, ele linka com a habilidade da BNCC, né? Isso no fundamental. No médio, já fica um pouco mais complexo, que eu tenho que olhar lá no final do caderninho da terceira série do médio para poder fazer esse link. Nono ano já fez bonitinho o link, já tem todas as habilidades com descritores, né? E a terceira série, ela fez esse link também, só que de uma forma mais geral, né? Então, por que eu trouxe essa questão da habilidade com o descritor, né? Vou explicar um pouquinho aqui para frente. Então, aqui são recortes de todas as habilidades aí, e esse é o plano, né? Então, vou trazer para vocês aqui. Dentro do plano, eu tenho aí o meu ID, né? Então, eu tenho o meu ano e série, tenho o meu componente, eu tenho o meu nível. Então, para cada nível aí, foi foi pensado um plano diferente. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram o Caderno São Paulo em Ação, né? Selecionaram os conteúdos do Caderno São Paulo em Ação por nível, e aí fizeram este plano para o professor. É como se fosse aquele plano que a gente fez lá no primeiro semestre para o dia D. Lembra que a gente já fez a reunião falando sobre como construir esse plano? Agora eles trouxeram aí para a gente já estruturado, né? Então, o nível da sua turma, eu já tenho o plano, e aí a partir desse nível e plano eu começo a traçar o meu rumo aí.
né? Então aqui eu tenho a duração, então esse plano ele é feito em 6 semanas aí, e depois do simulado que vai ter aí, próximo simulado, aí vai ser reajustado o nível de cada turma, né? Então nesse primeiro momento eles pegaram da prova paulista e do outro simulado, e aí a partir do segundo simulado ele vai reajustar, né? Então aí eu tenho o meu ID, eu tenho o meu eixo, né, dentro de matemática aí, fração, tenho os meus descritores do Saeb, né, tenho a série, né, o nível, a missão, eu tenho a missão aqui, então cada um desses IDs ele vai trabalhar uma missão diferente com 2 a 3 descritores do Saeb, né? E aí eu tenho o tarefas, como vai aparecer o nome aí. Então, para cada um desses planos, para cada um desses IDs, será disparado um tarefas a cada 15 dias, né? Então, vai ser disparada tarefas aí, e aí dentro dessas tarefas, enxergar essa importância, porque já estamos preparando, então serão todas baseadas nos escritores Saeb, e está sendo preparado aí para o Saeb mesmo em si. Então, é muito importante. Lembrando que, quem não se atentou lá na live, essas tarefas será acompanhado em um outro link, né? Ela não vai se juntar com tarefas normal da aula, continuará tarefas da aula, só que essa tarefa será analisada em um outro espaço, né, para que tenha essa visão essa visão para o Mais Saeb, específica, né, mais essa visão específica. isso, essa visão específica para o Saeb. Então, o professor ele consegue acompanhar se o aluno realmente está desenvolvendo desculpa, esse primeiro momento ID, e aí ele consegue traçar novos caminhos, né? Então, aqui do descritor, eu peguei para vocês um exemplo. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui, que para mim tá aparecendo meio baixinho. Aqui do descritor, eu peguei um exemplo para vocês aí, que foi o 9N18, identificar frações equivalentes. E aí, qual foi o caminho que eu fiz? Lembra daquela primeira tabelinha que eu mostrei para vocês, aonde tem a habilidade BNCC? Eu peguei aquela habilidade, que é compreender, comparar e ordenar frações associadas à ideia, que é a habilidade EF06MA07, então do ensino fundamental, sexto ano, matemática na posição 7, né? Ele também fala sobre fração. Então, para que eu trouxe esse link? Então, eu tenho a missão no caderno no caderninho lá do aluno, do professor, porém eu consigo outros materiais junto com o material digital lá no repositório. Posso pegar outras aulas para anexar, para aprofundar ou para adicionar aí o nível desejado de cada turma, né? Então, o plano de, apre... o plano de aprendizagem, deixa eu só fechar aqui. Pode seguir, Daniela, eu vou montando aqui. Pode seguir. Pode Tá dando seguir. um eco aqui, calma aí. Já ativei mudo. Então, o plano de aprendizagem, galera, ele foi pensado para quê? Então, eu tenho aqui o plano de aprendizagem foram construídos com o objetivo de atacar diretamente os níveis de aprendizagem, né, os níveis de aprendizagem com maior concentração dos estudantes, ser simples. Então, se vocês verem, ele é algo bem, bem simples, pensando no intervalo de tempo. Então, cada um desses IDs tem 15 dias, eu tenho uma tarefa específica, né? E aproximar o máximo possível o currículo à zona de aprendizagem do aluno, né? Então, por isso o plano são divididos do nível 2 ao nível 4, né? São organizados por turma. Aí lembrando, minha turma não tem o mesmo nível, eu tenho alunos mais avançados, eu tenho alunos que precisam de mais atenção. Então, nesses níveis, vocês conseguem fazer essa adaptação, tanto para matemática quanto para português aí. Deixa eu só retornar aqui. Então, voltando, o que que eu fiz aqui? Ainda estou no controle, Carlos? Passou aí? Sim, prossiga.
Ah, tá. Então, o que que eu fiz? Peguei essa habilidade e fui lá no escopo sequência. Lembrando que eu vou mandar depois esse material, se estiver muito pequeno aí para vocês lerem, eu mando para vocês. Então, eu peguei aquela habilidade da BNCC, fui no escopo sequência, vi o bimestre que foi aplicado, o ano sério que foi aplicado no bimestre, essa atividade, né? E aí eu comecei a estudar o material. Aí o que que eu pude ver? Que no sexto ano, o conteúdo de fração, ela abrange da aula 1 até a aula 15. Então eu tenho muito material aí para poder trabalhar essa missão com o aluno de uma forma por nível mesmo, até dentro da mesma sala. Então, o professor de orientação de estudo de matemática português aí, mais do que ninguém, professor de matemática português, consegue adaptar esse nível, sabe a realidade do aluno. Vocês estão lá com os alunos, né? Então, vocês sabem a realidade do aluno, sabem o nível do aluno. Então, fazer esse plano mesmo aí, até individualizado, pensando realmente na aprendizagem. E se vocês continuarem no escopo sequência, eu peguei só um exemplo aqui. Se vocês continuarem no escopo sequência, lá no sétimo ano, sobre fração, eu tenho da aula 1 à aula 18 do segundo bimestre. Então, olha o tanto de material que eu tenho aí para trabalhar e fazer essa adaptação para o aluno por nível, trazendo os exercícios mais aprofundados, né? Ou os exercícios que vão trazer ali a habilidade estruturante, uma habilidade de percurso, uma raiz, onde o meu aluno está com maior defasagem. Isso daí é só para mostrar o tanto de material que a gente tem fora o Caderno São Paulo em Ação com as missões, né? Então aqui eu trouxe daquele primeiro plano, né? Então do primeiro plano lá que eu trouxe aqui, ó, plano Saeb, eu peguei um nível 2, né? Então o Saeb ele é separado por nível aí, daqui a pouco vai soltar um videozinho sobre proficiência para vocês, né? E então assim, eu peguei um plano do nível 2 que o desempenho é maior que 225, menor que 250. Então, aqui tem a descrição das habilidades, né? Depois, quem não conhece aí, é legal que estude aí o documento que separa, né, essas proficiências, né? Então, eu peguei uma habilidade de nível 2. Ele pede para eu trabalhar a missão 3. Eu trouxe aqui a missão 3 para vocês. Eu peguei o caderno do professor. Então, o interessante aí, professor de OE, eu sei que vocês já estão trabalhando, que vocês já viram, para não ser mais do mesmo aí, ele traz o descritor do Saeb e traz o nível, né, dentro do próprio conteúdo. Então, dentro da própria missão deste caderno, eu consigo separar os níveis, médio, fácil, difícil. Então, o professor ele consegue trabalhar com o aluno dele até onde ele consegue chegar e para onde eu pretendo levar aí o conhecimento desse meu aluno, né? Então aqui eu peguei a missão 3, então ele dá o de olho no Saeb, né? Ele dá os descritores, ele dá o nível. Então nessa missão 3 aqui, primeiro exercício ele está com o nível fácil. Se você for para a etapa 1, o descritor aqui do Saeb, ele já é um nível médio. Então, aqui eu já consigo separar. Então, pera aí, é médio? Então, esse meu aluno aqui, ele consegue realizar? Se ele não consegue realizar, como que eu vou fazer essa adaptação? Como que eu vou trabalhar de uma forma diferente aí com ele, né? Então, aí já voltando para a etapa 2, então eu tenho que trabalhar toda a etapa daquele ID, no caso do plano. Ele faz toda a separação, então aqui eu tenho dois exercícios fáceis e dois exercícios no nível médio aí para os alunos, e o professor ele consegue trazer até mais. Ah, eu tenho um aluno no nível avançado, vamos trabalhar a fração com ele de um outro formato, num nível mais avançado com esse aluno aí, tá? E aí, fora o plano, que nem o Carlos falou, eu tenho a lista de exercícios. Então, aí já é um pouco mais voltado pro professor Regimento. Isso, o professor lá de matemática mesmo. Então, eu tenho a questão da lista de exercícios,
né? Então foi montado pensando em todas as habilidades necessárias nesse momento para o Saeb. Ah, Ranieri, mas eu vou parar a minha aula para poder aplicar essa lista de exercícios? Não tem essa necessidade. Então, analise, abra. A gente já passou os links para vocês, abram e analisem os exercícios. Opa, peraí. Aqui no nono ano eu tenho uma aula que eu vou falar de fração. Então, eu tenho os exercícios do material digital. Vou trazer esses exercícios também da lista, né? Eu posso também, uma outra ideia que eu estava pensando, trabalhar essa lista em formulário. Posso mandar para o meu aluno como formulário, já fica como atividade para casa, já fica como uma atividade aí onde o aluno tenha que pesquisar e trazer, né? Já posso passar uma pesquisa para ele sobre o assunto, fazer uma sala de aula invertida, né, nesse primeiro momento. Então, pesquise sobre fração, esses são os exercícios, então traga, explique. Então, a lista de exercício é bem legal, eu estava dando uma analisada, dá para pegar. Ah, Ranieri, eu não gostei muito daqueles exercícios, já dei para vocês aí também que lá no repositório vocês conseguem pegar todos os materiais aí que falam sobre fração, tá? Aí aqui eu trouxe um modelo da lista de exercício, então eu tenho a lista de exercício do aluno, né? Que aí pode ser, vou imprimir, passar para ele faz ali naquele momento, ele trabalha, e a lista do professor, que aqui em vermelho ele já traz todo a resolução, como que o aluno poderia pensar, como que poderia ser ajudado aí, e vocês, professores, mais do que ninguém, já sabem fazer todo esse processo aí, tá? Aí, dentro de orientação de estudo, o que que eu preciso organizar nas aulas, né? O que que eu preciso organizar nas aulas? O plano de aprendizagem SAEB, né? Então, o plano, eu peguei o plano, vi lá o meu ID, o meu eixo do escritor, analisei os documentos, a lista de exercício. Então, é interessante que se trabalhe essa lista de exercícios, que se coloquem exercícios novos aí, vendo a necessidade, cada professor consegue ver a necessidade aí. É o escopo sequência, né? Que eu faço esse link entre os descritores e a habilidade, o livro São Paulo e Ação e o material digital, né? E aí, aqui já entra a questão de língua portuguesa, tá? Então a Mona ia falar com vocês aí, aconteceu um imprevisto, ela não pôde, mas o processo aqui, pensando no plano, é o mesmo. Então, peguei o planinho lá de língua portuguesa, certo? Vi o meu ID, vi o nível da minha turma. Então, lá no nível da minha turma, baixei lá os níveis de proficiência. Então, o que que a minha turma consegue? Tá aqui, nível 2, reconhecer a ideia comum entre têxteros de gêneros diferentes e a ironia. Então, ele já dá o que que o meu aluno consegue nesse nível, né? E aonde a gente quer chegar no nível aí. Então, a Mona, ela baixou aqui um da terceira série. Então, eu fiz lá do fundamental e a Mona do nono ano, e a Mona fez a terceira série exatamente para mostrar o pouco de diferença que tem, mas que dá para se trabalhar da mesma forma aí, tá? Então ela pegou um da terceira série, um nível 2 básico aqui, e aí ela fez o mesmo processo, né? Então ela foi no escopo sequência, ela pegou a habilidade que está linkado ao descritor do Saeb, né? Foi no escopo sequência, viu em que série que era trabalhado aí no médio, ela conseguiu pegar no material digital já um conteúdo da terceira série, no primeiro bimestre, né? Então, a aula 9 ela vai linkar com essa missão 3. Então, é muito importante aí que vocês tenham esse link. Por quê? Porque, vi o material. Eu acho que o material tá muito complexo pro meu aluno, eu tenho aluno em níveis diferentes, eu consigo fazer esse escalonamento, né? Então, eu separo os níveis dentro da minha própria turma ali e consigo fazer esse esse processo aí de separar as habilidades, ou fazer é, fazer essa adaptação, né? Aí pro nível do meu aluno. Nesse formato aí nós vamos trabalhando para chegar aí no resultado que precisamos.
né? Então aqui ela também pegou uma lista de exercícios. Então dentro da lista de exercícios também tem português e matemática. Ela pegou um exercício aí para dar de modelo para vocês. E depois a gente vai trabalhando aí junto, eu e ela vai acompanhando aí essa questão também em algumas escolas e ver junto com o professor de orientação de estudo o que que está sendo necessário, quais estão sendo as dificuldades aí e o que a gente pode ajudar neste momento, né? Eu acho que é isso. Falei muito rápido. Não, foi muito bom, Ranieri. Eu acho que eu É falei rápido interessante essa. demais. Não, foi ótimo. Depois a gente vai retomando, tendo dúvidas, vão digitando ali no chat. Depois a gente vai abrir o microfone aqui no final. É uma abordagem bem específica agora. Professor de OE, matemática, língua portuguesa, coordenadores vão precisar bastante do apoio de vocês nessa questão de apresentar. Provavelmente nem todos os professores de OE conseguiram se conectar agora nesse momento. Então, garanto que eles consigam assistir essa live, entender esse mecanismo, quais os processos, onde vai acessar, escola total, procurar ali na jornada 90 dias. O plano já está estruturado, já está montado, aí o professor vai precisar entender esse mecanismo e trabalhar. O Ranieri trouxe essa abordagem bem interessante em relação à questão dos mecanismos. Você ia comentar mais algo, alguma coisa, É, Ranieri? só para finalizar aí com eles, né? Então, a gente tá aqui na diretoria, então, se ficou um pouco confuso essa questão, saibam que vocês podem contar, manda uma mensagem, vê aí com o PEC qualidade de aula que está acompanhando a escola de vocês, tragam para a gente realmente essa questão. Sabemos que já estão fazendo. Mas toda vez que ouvimos falar sobre um assunto, aprendemos um pouco mais, né? Aí me deixaram só um recadinho aqui que eu gostei e que eu quero colocar. Lembrando que devemos mudar a estratégia metodológica para ofertar ao aluno outra maneira de aprender na busca, da mudança de nível, né? Então me deixaram um recadinho bem interessante aqui, eu quis só compartilhar com vocês aí. Tá bom, Carlos? É com É, você. A ideia é essa mesmo, porque assim, se o aluno está nesse nível, se for ministrada a aula da mesma forma que foi ministrada no passado, qual o resultado que vai acontecer? Ele não vai ter avanço. Então, a fala que foi trazida no chat, o Ranieri mencionou, é realmente isso. Buscar estratégias, São Paulo em ação, tem as missões, mas a forma da abordagem, as estratégias, as técnicas, aí o repertório a gente vai trocando até momentos de boas práticas. Vou passando para vocês o cronograma aqui, ó, só para ficar no nosso radar aqui, ó. Atenção, de 12 a 13, aplicação do simulado SAEB. É importante agora ficar meio no nosso radar essa data. Por quê? Esse simulado SAEB é o simulado físico. É o momento que o aluno vai ter aquela simulação do SAEB lá no final do percurso. Lá depois de outubro, ali no finalzinho de outubro, vai ser o SAEB realmente ali, o verdadeiro. Mas esse simulado tem que ser os mesmos moldes. Vocês vão conscientizando eles, falando, ó, esse momento vai ser a aplicação da prova. Nossa, não, é um simulado, vamos chutar de qualquer forma. Não. O resultado que eles tiverem agora, depois vai ser gerado um levantamento e aí vai ter a proficiência novamente. Mas para saber realmente a proficiência, a aprendizagem deles, eles precisam fazer com seriedade. Eu vou só voltar essa imagem aqui para mostrar só esse cronograma, caso vocês não tenham contato. Claro que no dia do planejamento foi passado. Essa jornada começou ali, ó, 9 de junho. O que aconteceu em 9 de junho? Ali foi a última prova paulista. De acordo com a prova paulista, temos esse percurso ali, 90 dias dessa jornada ali, seguindo. Vai ter momentos ali da aplicação da prova paulista, os planos de aprendizagem, que o Ranieri mencionou, que aí vai ser o professor de OE, vai ministrando nas aulas, usando a lista de exercícios, as jornadas, as missões do São Paulo em Ação. Tem um simulado que vai acontecer. Nessa imagem aqui está 11 de agosto, mas ali, nesse recorte que eu já coloquei aqui, ó, de 12 a 13 vai ser a aplicação e 14 a 15 vai subindo os cartões de respostas. Só entre parênteses aqui, ó, se tiver algum gestor nos assistindo aqui, acompanhando a live, converse com a sua equipe gestora para verificar se a prova física, esse simulado físico já está em local seguro na escola. Se não estiver, tem um forms ali para responder, para mencionar se recebeu ou não. Responda esse forms que foi disparado nos grupos ali também. E aí, depois desse simulado,
temos ali a sequência dos planos de aprendizagem até chegar no dia da aplicação realmente do SAEB. Agora vem o outro pilar. Falamos do pilar aprendizagem, foi mencionado, detalhado, falado essa parte do professor. E agora, o pilar da aprendizagem ali, ó, a escala de proficiência, tem essa proficiência ali de acordo com o nível do aluno, a gente consegue mencionar. Provavelmente vocês têm acesso também, sabendo o nível que estão. Dentro desse material, trabalhando da jornada 90 dias, é nível 2 ao nível 4. Aí está estruturado os níveis de acordo com a proficiência que foi trazida. Carlos, da onde surgiu essa proficiência que foi lançada nesse plano de aprendizagem? Foi mencionado 2 indicadores, prova paulista e também o simulado SAEB que teve. Aí foi feita uma média ponderada, verificou-se que vai ser uma projeção, esse nível que foi direcionado agora nessa proficiência que montou esses planos de aprendizagem. A verificação, importante ali também, da aprendizagem, que vem ali com as tarefas. Tarefas serão quinzenais. A cada 15 dias serão disparadas tarefas. Carlos, o professor vai disparar a tarefa? Não. A tarefa vai ser disparada automaticamente para o estudante. Então, é importante vocês já garantirem que os professores e os estudantes entendam que quinzenalmente será disparado, eles vão receber tarefas relacionadas à orientação de estudos. Ô, Carlos, mas essas tarefas estão relacionadas a missões diferentes? Não. Vão ser tarefas relacionadas ao nível de proficiência, a missão, a jornada ali dos estudantes do material de São Paulo em Ação. Então, de acordo com essas tarefas, eles vão fazendo, e aí o professor consegue, a gestão também, acompanhar a aprendizagem, se realmente as aulas estão tendo impacto ou não em relação a essa questão. Ó. Lista de exercícios. Essa lista de exercícios também terá 2 momentos ali, ó. 21/7, a lista será disponibilizada, já foi disponibilizada essa lista de exercícios. E aí, 21 de agosto, será disponibilizada uma outra sequência de lista de exercícios. Carlos, que momento será o professor vai utilizar? O Ranieri mencionou, ali o professor de OE vai organizando, gerenciando de acordo com... tem a liberdade de cátedra, vamos trazer assim também, mas eu vou trazer também uma abordagem para vocês que é interessante. Fazer essa parceria do professor regente com o professor de OE, para um ir se sinalizando para o outro, para os dois irem se conversando e se alinhando. Porque o OE, na sua essência, ela vai trabalhar com a recomposição da aprendizagem. E se a recomposição da aprendizagem estiver acontecendo, o professor regente vai ter um avanço maior ainda nas aulas sendo ministradas dele. Então, é importante essa parceria, tanto com o professor de OE e o professor regente, língua portuguesa e matemática também. E agora vem o pilar engajamento. Falamos da aprendizagem, agora vem o pilar do engajamento. É o momento de mobilização e envolvimento dos estudantes e das famílias. O que vai acontecer de maneira geral em relação ao engajamento? Aí vem o Brasileirão. É importante a gente mobilizar o aluno, porque o aluno motivado, ele com vontade de aprender, o professor vai ter um sucesso muito maior. E aí vem a questão do Brasileirão. Já fica uma dica aqui, uma orientação para fazerem ali reunião com os pais, organizar o grêmio escolar, para mobilizar e todo mundo se movimentar em relação a essa parte ali, ó. O pilar do engajamento, aí vem o Brasileirão SAEB, aí vem o carro-chefe ali, ó. Aí tem regras de pontuação para entender como funciona, o acompanhamento dos resultados, porque aí vai ter uma disputa entre as salas para entender se está funcionando, não está, uma sala acaba desafiando a outra, e isso o aluno vai se sentir mais engajado para buscar se empenhar mais no estudo. Premiação, importante também essa parte, e aí fechando, organização do campeonato. Toda essa parte aqui está relacionada com engajamento. Nossa, Carlos, mas o professor, o gestor, precisa entender esse engajamento? Sim, porque vai ser uma forma do professor manejar, do gestor manejar essa parte da mobilização dos estudantes. Então, só de maneira bem ampla, falando sobre a parte da pontuação. Tem a pontuação, então é importante quinzenalmente garantir que o aluno faça as atividades. Então, vai ter nota das tarefas. De todas as tarefas da escola, o foco agora, a gente está falando da
jornada 90 dias, do Brasileirão. Vai ter um campo específico que essas tarefas ali quinzenais que vão ser disparadas pela SEDUC vai ser avaliado. Então, tem a relação, então, a questão de nota. 0 a 50%, 0 pontos. 51 a 74, 1 ponto. 75% a 89, 2 pontos. 90 a 100%, 3 pontos. Então, a forma de... a taxa de acertos na parte de orientação de estudos. E nas tarefas de aula de língua portuguesa e matemática. Então, eles estão buscando essa parceria. Essa parceria vem até do próprio Brasileirão. O aluno fazendo as tarefas quinzenais que vão ser disparadas nas aulas de OE e também realizando as tarefas de língua portuguesa e matemática. O professor, sem o apoio do professor de língua portuguesa e matemática, para ter sucesso essa jornada vai ser um pouco mais difícil. Então, é importante essa parceria. Também há critérios adicionais, tem mais alguns pontos. Frequência da turma. Então, o aluno presente na escola, ele vai contar. O aluno, um vai motivar o outro para não faltar. Não somente nas aulas de OE. A frequência dele é a média de frequência na escola, nas aulas semanais, na quinzena. Então, vai ter a pontuação também pensando nessa parte. Frequência no dia do SAEB. Também tem essa parte que é essencial. Essa parte eu foco, mas eu condiciono também ao anterior. Se o aluno for frequente regularmente, no dia do SAEB não será diferente, porque aí vai ter um incentivo a mais, vai ter o dia S, o dia D para mobilizar, então vai ter pontuação, premiação também para a frequência no dia da prova da aplicação do SAEB. E aí vem o momento do acompanhamento dos resultados. Vai ter um painel à parte, mostrando essa pontuação desses resultados em relação ao Brasileirão. A ideia, o pedido, a sugestão é que as escolas já se mobilizem, montar um mural ali, Brasileirão SAEB. Nonos anos, terceiros, para mostrar a disputa ali, ó. Nono A, nono B, nono C, terceiros, já para ir se organizando para criar esse engajamento. É uma competição sadia. Então, a partir do dia 11 de agosto, a cada quinzena, vão receber vai ter um link, vai ser provavelmente ali no BI, ou um acesso à parte que ali consiga mostrar visual ali para as salas, para as turmas, para a gestão, para mobilizar os estudantes nessa parte do engajamento. E aí também os pontos do desempenho do segundo simulado SAEB, nessa prova física também. Esse segundo ponto em relação a esse segundo simulado, ele vai demorar um pouco mais para subir esses dados, porque a prova é física, até girar o trio, a teoria de resposta ao item, demora um pouco para fazer esse cálculo. Aí vai vai ser provavelmente na primeira semana de setembro. Enquanto isso, terá o painel em relação às tarefas quinzenais. Então, é um momento ali de usar esse mecanismo ali para ir manejando essa parte. E aí vem a parte da premiação. Para tornar o Brasileirão ainda mais motivador, cada escola deve organizar uma taça simbólica. Então, algumas escolas já perguntaram para mim, Carlos, vai vir da SEDUC um troféu, uma taça, uma medalha específica? Não, a princípio não. Cada escola vai se organizar para montar, estruturar algo que seja atrativo ali para os estudantes. Usar a criatividade de vocês. E aí a gente está montando também até um canal para ter essa troca de boas práticas entre as escolas. É importante também mencionar essa parte financeira. Vai ter esse benefício aí também por cada estudante que atingir ali, ó. Meta ouro, R$ 50 por estudante, enquanto a meta diamantes receberão R$ 100 por estudante. Carlos, esse valor virá para o bolso do estudante? Não, vai ser revertido por estudante, para ser revertido em benefício ali da escola, através do Grêmio, toda essa ação que vai ser bem organizada e a gente vai motivando, esclarecendo um pouco mais em relação à prevenção. Mas a gente menciona bastante essa questão do engajamento. Também ali, ó, ao final das 6 quinzenas do Brasileirão, espera-se que até 5 turmas de cada unidade sejam premiadas no seguinte grupo. Então, a gente tem algumas sugestões, né? Aqui colocou quinto ano, mas também deixar nonos, né? Turma de nono, turma de terceiro, que seja parcial pay, turma que tenha um melhor rendimento, tanto de expansão, nono, terceiro. Pense em formas de motivar, porque só premiando o primeiro lugar, o restante às vezes pode ficar desmotivado. A turma mais engajada, a turma com melhor rendimento, a turma mais frequente. Então,
é possível criar vários critérios ali para tentar buscar esse engajamento do estudante, que é importante. Organização do campeonato. Tem essa parte também ali, ó. Cada unidade deve montar um mural físico, como eu mencionei aqui, ó, em um local alto, onde tem um fluxo bem positivo ali dos estudantes, pode ser no pátio, entrada. Aí o mural deve ter um ranking atualizado quinzenalmente, mostrando a pontuação da turma, reforçando a transparência e criando algum clima de torcida. Algumas escolas, diretorias montaram até fantoches ou imagens representando as salas, como se fossem times, Copa do Mundo, times internacionais, aí vale a criatividade de cada escola. E aí movimente os estudantes, ali, os representantes de sala, para trazerem essa parte ali, o mascote também representando, tudo isso para ajudar no engajamento. E também aqui tem uma atenção especial para aqueles que precisam de apoio. É necessário olhar com atenção especial para as turmas que apresentem maiores dificuldades de aprendizagem. É importante ter um engajamento? É importante. É um incremento bem interessante. Mas se não tiver aprendizagem, o resultado não vai acontecer. Por mais que esteja engajada a turma, é importante ficar no radar da gestão do professor, verificar das turmas que vocês têm, qual é as principais ou a principal que tem fragilidade. E aí, mudar a estratégia nessas salas, ou mobilizar as turmas que estão mais engajadas, com uma aprendizagem maior, ver formas de organizar um suporte ali para essas turmas que precisam de um apoio maior, né? E aí a gente vai tendo um avanço. E agora o papel de cada um. Cada um tem um papel nessa jornada. Não, isso não é comigo, isso é com aquele. Vamos só organizar aqui para ficar mais fácil das coisas ficarem estruturadas. O gestor principal da unidade escolar é o diretor. Ele vai organizar as implementações que vão ser necessárias aí nas ações. Ele vai ter esse olhar mais estratégico. Ele vai direcionando quem vai fazer o quê. Aí é importante nessa parte ali. O vice-diretor, o papel também primordial, principalmente ali com o Grêmio, com o Viva, essa parte, o socioemocional, ele vai auxiliar nessa supervisão das ações. É importante ele ter esse direcionamento também. Organizar espaços, horários. Tem até algo que eu lembrei nesse momento, tem a aplicação do simulado físico. Quando vai ser, quem vai ficar, quais são os professores que vão organizar a sala. O vice também vai ajudar, junto com um diretor, nessa ação. As tarefas quinzenais, não é para ser uma tarefa qualquer, é para ter uma tarefa, para ser feito como se fosse uma prova mesmo. Porque, de acordo com o resultado dessas tarefas, o professor, o gestor, e nós conseguimos perceber se as estratégias que estão sendo implementadas estão tendo impacto na aprendizagem. Então, é importante essa organização. Quais outros papéis aqui também? Temos outros aqui, ó. O coordenador, CGP, ele vai auxiliar e orientar os professores de OE, ele vai ser esse olhar pedagógico, ele vai ter essa visão. E até os apoios, professores de OE, língua portuguesa, matemática, até professores de regentes, língua portuguesa e matemática. Não fiquem sentindo pressionados se tiver um pouco mais de apoio presencial. Eles vão fazer um apoio presencial mais frequente na aula de vocês, para poder te ajudar vocês em relação a sugestões, orientações e direcionamentos para que as coisas aconteçam da melhor forma. E aí, professor de OE é o principal ali, ó, é o principal executor do plano de aprendizagem dentro da aula. Ele vai orientar a realização das tarefas, verificar e acompanhar o desempenho dos estudantes e também sinalizar para o gestor, para os gestores, caso tenha necessidade de algum ajuste. E aí tem um papel fundamental nessa composição. E essa parceria com o professor regente também. São todos os mecanismos ali, ó. Vem o professor regente, língua portuguesa e matemática. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai integrar o trabalho da jornada do planejamento das aulas e vai aplicar também a lista de exercícios. Então tem essa parceria, de acordo com os descritores, habilidades, desempenho. Então ele vai ter essa parceria nas ações. É importante todos estarem interligados. Temos mais um papel aqui, nem todas as escolas têm esse agente aqui, vou dizer, o aluno monitor. Ele vai auxiliar o professor no acompanhamento. É mais uma pessoa ali que vai poder ajudar muito, principalmente ali
turmas fragilizadas, nos alunos que tenham um pouquinho mais de dificuldade no acompanhamento dessa jornada. E agora, pensando aqui, ó, também tem o professor tutor, mais um papel aqui, ó, professor tutor dos anos finais. Muitas escolas, algumas escolas aqui da nossa diretoria, também tem esse profissional. Ele vai atuar com foco nos alunos com risco de não avançar. O aluno não está avançando, tem a proficiência, ele tem um material específico também para trabalhar com esses alunos. Mas é importante sinalizar e ter essa parceria com o professor regente, professor de OE, para que, quando chegar na frente lá o resultado que acontecer, o resultado não vai ser mérito de um profissional. O mérito vai ser de todos ali que estão envolvidos nesse momento da jornada. Mencionando atribuições, aqui na diretoria também temos atribuições. A dirigente também tem essa visão macro, a visão estratégica de todo o mecanismo que está acontecendo. A supervisão, todas as escolas têm o seu supervisor ali apoiando nessa ação, e aí ele vai apoiar o gestor nessa priorização, ajudar na execução de todos esses materiais ali também. Temos o ponto focal OE, que aí tem o supervisor ponto focal e aluno monitor, ele já vai fazer formações, atuar pontualmente ali nas escolas que tenham a necessidade. Tem a SEC, que é a representante ali, a principal, a chefe dos PECs, ela vai nos organizando, direcionando de acordo com as escolas. PEC qualidade de aula, todas as escolas têm um PEC qualidade de aula, ele vai apoiar também, entrando nas aulas, principalmente de professor de orientação de estudos, língua portuguesa, apoiando na gestão pedagógica das ações. E aí vem o PEC Desenvolvimento Curricular, hoje sendo representado aqui pelo Ranieri, trazendo essa visão técnica específica ali do currículo de língua portuguesa, através da Mona Alice, e de matemática, através do Ranieri aqui também, nesse ajuste. E aí vem o PEC Saeb, essa pessoa que está falando com você, vai atuar de acordo aqui com direcionamento em 10 escolas especificamente. Mas a gente tem uma visão também para poder apoiar as outras 47 escolas. A meta nossa como secretaria, como diretoria, é que todas as turmas e escolas consigam subir um nível. Carlos, qual o papel dessa jornada 90 dias do Saeb? Subir um nível. Por quê? Subindo um nível, conseguimos bater as metas, mas não somente bater as metas, avançar a aprendizagem dos estudantes para que eles consigam ter um êxito nesse momento. Então, agora, fechando quase aqui, nesses momentos aqui, é importante ter quase como um livrinho ali debaixo do braço, ou ficar no seu WhatsApp, na sua tela de computador, esse checklist. Checklist semanal. É importante a equipe gestora e o professor entender esse checklist semanal. A gente vai disponibilizar um link daqui a pouquinho de um grupo, e nesse grupo a gente vai lançando materiais, e aqui vai estar o checklist semanal. Por que o checklist semanal? Se a gente olhar toda essa jornada, é quase muito amplo. Vou pensar várias ações para fazer ao mesmo tempo, e a tendência, quem faz tudo, às vezes não faz quase nada, né? Então, para a gente conseguir organizar, fragmentar e fazer as coisas de forma cadenciada, tem esse checklist semanal. Você vai olhando o checklist semanal e vai indicando, vendo as ações que são necessárias serem feitas. Então, é importante ter esse controle ali. Onde vai ter esse material? Ó, só para ter um exemplo ali, ó. Tem uma legenda no início, aí JOL, atividades relacionadas à jornada, tá, em geral. PAL, atividade relacionada à recomposição da aprendizagem, execução do plano. BAL, atividades relacionadas ao Brasileirão. TUR, atividades relacionadas às turmas. Então, toda vez que eu olhar ali, ó, JR, é da jornada em geral. Então, da jornada. Vou dar um exemplo ali, da semana 21 a 25. Creio que muitas escolas não tiveram tempo hábil, ainda não entenderam a dinâmica toda do Brasileirão. Talvez não seguiram esse checklist ainda. Exemplo do que seria da semana 1, que foi a semana anterior ali, ó, semana de 21 a 25 de julho. Alguns tópicos aqui, ó, garantir a equipe gestora que assista ali a live. Alguns assistiram. Aí dá o check ali, ó. Planejar o cronograma interno das ações. Então, a escola sentou, se organizou, montou um cronograma. Quando vai ser reunião de pais? Quando vamos passar nas salas? Quando vamos estruturar o mural? Quando vamos fazer apresentar um Brasileirão, uma competição sobre esse Brasileirão? Isso
seria necessário ter sido feito semana passada. Carlos, minha escola não fez, e agora? Deixo para trás? Não. O que não foi feito na semana anterior, retoma e traz para a semana atual. Outro ponto aqui, ó. Realizar reunião de orientação com os professores de OE. Nossa, não fizemos a reunião de orientação. Então, utilize essa live aqui, já é o momento deles entender essa dinâmica. Verificar os níveis de proficiência. É importante o gestor entender qual mecanismo, qual acesso que é necessário para o professor entender a proficiência dos estudantes e onde está o plano. Organizar o material de divulgação do Brasileirão, identificar no BI. Então, são algumas temáticas ali que são semanais, para não ficar disperso e não conseguir se organizar. E aí tem a seguir ali, ó, encontrar as seguintes legendas. Tem as legendas que vão ajudando ali, ó, semana 2, nessa semana agora que estamos, ou alguém que assista em outras semanas. Na semana de 28 a 1 de agosto, mobilizar os estudantes para a realização do segundo simulado. Então, se ainda gestores e professor ainda não falou sobre o simulado, por favor, faça isso. De 12 a 13, o simulado, aplicação do simulado. De 14 a 15, aí vai ser o levantamento dessas informações para subir no sistema. O plano, iniciar a execução dos planos de aprendizagem. Então, professores, vão iniciar ali, ó, a aplicação dos planos. Da forma que o Ranieri explicou, já tem o plano ali, vai acessar, entender a dinâmica que está organizando e ali ministrar as aulas. Definir os nomes dos times e mascotes. Aqui já envolve o Brasileirão. Quem vai ficar responsável por isso? A gente pode pensar vice, representante de sala, Grêmio. O professor de OE vai fazer isso? Não necessariamente. Ele pode ajudar, mas ele fica focado ali naquele pilar da aprendizagem. Ele pode apoiar na parte de engajamento? Pode. Mas ele foca na aprendizagem e entende o que está sendo feito no engajamento também. Outra parte ali, ó, realizar reunião de alinhamento com os professores das turmas que mais precisem de apoio. Tem algumas turmas que estão funcionando um pouco mais, outras turmas um pouco mais fragilizadas. Isso é normal. Ou pode ser um pouco meio parelho. Então, a gestão vai analisar e fazer essas intervenções ali. Finalizar ali, ó, possam apoiar os professores de orientação em língua portuguesa. Agora, lembrete, agendar uma reunião com os pais e os responsáveis da turma de nonos, ensino fundamental e terceira série ensino médio. Coloquei ali, ó, de 28 a 8/8. Por quê? É importante para engajamento os pais entenderem a dinâmica que está acontecendo, porque o filho chega em casa, pai, minha turma está na lanterninha. Nossa, filho, o que está acontecendo? Ou minha turma está encabeçando ali no Brasileirão. Se o pai não entender, vai ser um pouco... a gente vai perder um pouco de energia em relação a isso. Importante engajamento dos pais para motivar também os filhos em relação a toda essa dinâmica. Vou voltar só essa lâmina aqui, que eu tenho um comentário em relação a apresentar apresentar o Brasileirão aos estudantes que possuem afinidades com a turma. Então, é importante também. Apresente o Brasileirão Saeb. Tem alguns materiais que a SEDUC mesmo já está fornecendo para apresentar em salas, vídeos. Vocês podem montar, mas já tem muitos materiais prontos e estruturados. E aí a gente compartilha o link, vocês vão usando, analisando o que é viável ou não ser utilizado. Agora, a gente vai colocar no chat de vocês aqui uma lista de presença para quem está em tempo real com a gente. Vocês vão respondendo. Mas aqui nesse QR Code é um link do grupo do WhatsApp. Vai ser o Brasileirão Saeb Itapevi. Inicialmente a gente ia trabalhar somente com as 10 escolas. Mas a intenção desse grupo aqui, ele ainda está fechado, mas a gente vai abrindo, sei lá, diariamente no horário X ou Y, deixa o grupo aberto. Depois a gente faz uma enquete lá com quem estiver no grupo para trocar boas práticas, receber materiais, orientações. Conforme a gente vai recebendo informações de São Paulo, da COPED, da SEDUC, a gente vai direcionando ali. Facilita bastante. Por exemplo, uma escola tem uma ideia boa sobre o mural. Aí a gente coloca a foto lá. Uma escola montou alguns mascotes, soltamos lá também. Um professor montou uma estratégia ou uma didática diferente para abordar alguma jornada ou missão. A gente vai lançando lá. A ideia é ter um formato de respostas rápidas e um acesso rápido aos professores ali.
Claro que tem muitos grupos, tem grupos de OE, grupos de língua portuguesa, matemática, de gestores, mas aqui o foco, se você quiser saber sobre somente 90 dias SAEB, sobre o Brasileirão, acesse esse grupo que ali as informações serão específicas voltadas para isso. Então, a gente agradece a participação de vocês, a gente vai abrir os momentos para dúvidas. Se você estiver assistindo em ATPC ou em momentos de alinhamento, anote as dúvidas, mande para nós, que vamos tentar sanar o mais rápido possível para que a gente avance nos resultados. Agradecemos a participação de todos. Ranieri, dá um tchauzinho, muito obrigado para a gente encerrar a live e depois a gente vai abrir para perguntas. Agradeço aí a participação de todos, né? Então, qualquer dúvida, a gente está aí à disposição para ajudar, né? Então, não sintam vergonha, perguntem, mande mensagem, se a gente puder ajudar aí no momento, a gente responde, se não, a gente corre atrás, né? Então, é sempre esse o processo. O importante é fazer com que vocês se sintam seguros aí para que possam dar andamento aí nas ações. Sabemos que é muita coisa, vem muita mais, vocês mais do que ninguém aí sabem direcionar aí para que os nossos alunos consigam ter uma aprendizagem melhor, um engajamento melhor e que a gente consiga aí os resultados, principalmente na aprendizagem, que esse aluno possa sair conhecendo um pouco mais da forma que entrou. Para você, Agradecemos a Carlos. todos. Agradecemos a todos e encerramos a live agora.